Saudações a todos e bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos, livre de psicofobia. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e pretendo levar a todos e todas informações de qualidade e desmistificar os assuntos que permeiam a psiquiatria, bem como acabar com os preconceitos que ainda existem em pleno século XXI. Não há vida saudável sem saúde mental. Se inscrevam e sigam esse podcast semanal. Ativem as notificações e mandem suas perguntas através dos comentários no canal do YouTube Psiquiatra Responde, #podcast. Se você é novo aqui nesse podcast, eu recomendo ouvir o episódio 1, onde eu explico um pouco sobre a proposta e as pautas desse podcast. Então vamos lá, episódio 2, podcast Psiquiatra Responde. O que eu vou responder hoje para vocês? Quais são as dúvidas? Vou falar um pouquinho o que é o psiquiatra, o que faz o psiquiatra? O psiquiatra é médico? Então vamos lá, essas e outras dúvidas ainda permeiam o nosso meio atualmente. O que eu quero com esse episódio é sanar essas dúvidas comuns. Psiquiatria, os transtornos mentais, é algo milenar, tem registros que datam antes de Cristo. Medicina hipocrática, há descrições de alguns transtornos mentais, há descrições de síndromes parecidas com alguns transtornos mentais de diagnóstico dos dias atuais. Falar da história da psiquiatria é quase escrever um livro, da tamanha riqueza de fatos, curiosidades, reviravoltas. A história da psiquiatria acompanhou e acompanha a história do próprio homem, né? Porém, como especialidade médica mesmo, a especialidade, isso a gente tem em torno aí de 2 séculos, mais ou menos, né? Bem, no mundo moderno, a psiquiatria é uma especialidade médica. Portanto, os psiquiatras são médicos psiquiatras, ou seja, são médicos que fizeram 6 anos de medicina, né? Passaram no vestibular, se formaram bacharéis em medicina, né? Registraram, né, no Conselho Regional de Medicina do seu estado, né, o seu título de médico, e após isso prestaram um outro concurso, que é o concurso de residência médica em psiquiatria, e foram aprovados, né? Esse curso, essa especialização, são 3 anos de um intenso treinamento na área, prático, teórico, né? Só após esses 3 anos de uma extensa carga horária de atividades na rede, ambulatórios, hospitais, nas diversas áreas de atuação do médico psiquiatra, após esses 3 anos, que de fato eles são especialistas, ok? A carga horária da residência médica é uma carga horária grande, tá? Como exemplo, a residência médica a qual eu fiz, a carga horária era bem próxima, não exatamente, era menor, mas em 3 anos a gente faz em torno de mais da metade da carga horária que a gente faz em 6 anos de medicina. Então, é um curso de suma importância e de extrema necessidade a formação do especialista. Existem também alguns médicos que chegaram ao título
por meio da aprovação da prova de título da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, que é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos psiquiatras no país, que atualmente reúne em torno de 5.500 associados. Para prestar essa prova, alguns colegas fizeram especialização em psiquiatria, residência médica ou preencheram os pré-requisitos criteriosos da associação e, caso aprovado, recebem o título de psiquiatra, ao qual, após recebê-lo, ou término da residência médica, o certificado da residência médica, esses médicos vão ao Conselho Regional de Medicina do seu estado e registram o seu título, a sua especialidade. E após isso recebem o seu RQE, que é um outro número além do CRM, da qualificação da especialidade daquele médico. Não é fácil tornar-se especialista. São pelo menos 9 anos de estudo. No Brasil, vale lembrar que todas as especialidades exigem os 6 anos da medicina para depois fazer a residência médica, que geralmente varia de 2 a 6 anos de duração. Na psiquiatria são 3 anos. Há também a possibilidade de fazer um R4, que é um 4º ano, que engloba algumas especialidades como psiquiatria forense e psiquiatra da infância e adolescência, bem como psicoterapia. Mas então, agora sabendo que psiquiatra é médico, como que foi a formação dele, até ele chegar lá, registrar o seu título no Conselho Regional de Medicina, mas o que faz o psiquiatra, o médico psiquiatra? É aquele profissional que vai atuar no diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção dos diferentes sofrimentos mentais, sejam eles transtornos mentais ou não. O psiquiatra tem como objetivo o alívio dos sofrimentos mentais e, para isso, deve ser feita uma completa avaliação do paciente com muita empatia e atenção, seja com uma longa anamnese para entender o que realmente está acontecendo e conhecer aquele indivíduo e seu mundo intrapsíquico. Tarefa que exige técnica e anos de treinamento do profissional em sua anamnese. Ou, sempre que necessário, o uso de exames complementares. Isso se dá porque existem algumas doenças clínicas que também causam sintomas comportamentais e que não necessariamente são transtornos psiquiátricos. Por isso, sempre devemos afastar diagnósticos de outras doenças clínicas, por exemplo, sintomas depressivos e hipotireoidismo. Então, a gente não tem hoje, no atual momento da pesquisa clínica, da psiquiatria, um exame de sangue ou um exame de imagem que dá positivo para depressão, que dá positivo para ansiedade, que dá positivo para toque, transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Não tem um exame de sangue que a gente vai lá, colhe, isso ainda não existe. No futuro, as pesquisas estão em andamento, a medicina ela está revolucionando a cada década, em especial a psiquiatria, pós-década de 90, a cada década que passa há um salto na evolução dessa especialidade. É uma especialidade a mesma que sempre existiu, que trata os sofrimentos que sempre acompanharam o homem na história do homem, na história da humanidade, porém a tecnologia investida, a tecnologia dentro da especialidade, ela está se modernizando cada vez mais, mas no momento a gente não tem esses exames que comprovam.
O que a gente pede, mas o psiquiatra pede exame? Nossa, que diferente, eu fui fazer uma avaliação inicial com o meu psiquiatra, ele pediu uns exames de sangue, eu não sabia que o psiquiatra fazia isso. Sim, o psiquiatra é um médico como qualquer outro médico, e se ele desconfiar de qualquer outra doença, de uma doença clínica, ele pode mesmo, antes de encaminhar para alguma especialidade específica dessa doença, de hipótese diagnóstica, ele pode pedir os exames, né? Bem como existem muitas doenças clínicas mesmo que causam sintomas, como eu já mencionei aqui, né? O hipotireoidismo descompensado, ele pode causar uma série de sintomas que lembram, né? Alguns dos sintomas do hipotireoidismo, não todos, pode se confundir com estados depressivos. Então, compete em uma avaliação inicial ou futura fazer dosagem hormonal, né, dos hormônios tireoideus, enfim, de fazer um rastreio clínico bem apurado de diagnóstico diferencial mesmo, né? Se aquilo realmente é um transtorno psiquiátrico isolado, ou se há alguma coisa em paralelo, ou se esse algo em paralelo está causando aqueles sintomas em si. Tá? Então é bem importante essa parte dessa perícia do psiquiatra, por isso que o psiquiatra é médico, né? Ele não justifica, ele é médico, ele tem carimbo só para me prescrever uma medicação, não. O ato em si da consulta, ela engloba muitas coisas, por isso algumas avaliações iniciais são demoradas mesmo, né? Eu já vi avaliações iniciais de em torno de 2 horas e meia, até 3 horas. As avaliações iniciais podem se estender em outros momentos, né? Então, a dinâmica e a complexidade da nossa saúde mental, dos sinais e dos sintomas da psiquiatria é bem difícil, tem que ser bem minuciosa. Por isso que a gente sempre fala da questão da empatia, da escuta, que aquela paciente, né, ela vai abrir o mundo dela intrapsíquico e sempre aquele paciente vai ter uma família, vai ter uma história, vai ter um trabalho, vai ter as suas questões pessoais que podem estar influenciando ou não na clínica apresentada nas avaliações. Então, por isso que o trabalho do psiquiatra é um trabalho investigativo, né? Quer ele complementar, os exames são complementares, né? Por isso que eles chamam exames complementares, e com uma anamnese apurada, né? Com a conversa, com a escuta e com a investigação dos sintomas. Lembrando, né, vale lembrar, como em toda a área da medicina, feita com dedicação, com empatia, com amor à profissão, o psiquiatra lida a todo instante com questões delicadas do ser humano, né, como, por exemplo, o suicídio, perdas, luto. Um médico especialista nessa área deve ter, além de uma grande dedicação, né? Eu falei 9 anos de estudo, mas o estudo é constante, né? A psiquiatria está em constante evolução, então dar continuidade aos estudos, assim, a dedicação da medicina é uma vida toda, né? Mas além dessa grande dedicação do senso clínico, um senso de empatia, né, para encarar o dia a dia da especialidade. Ok? Espero ter respondido, né? A pauta desse podcast de hoje era falar o que é o psiquiatra, o que faz o psiquiatra, se o psiquiatra é médico. Eu acho que eu não vou me alongar muito. A proposta, para quem escutem o primeiro episódio, a proposta no primeiro episódio não era um podcast grande, né, como a maioria dos podcasts que podem chegar a 1 hora e meia, 50 minutos, 45, até eventualmente pode ter algum episódio de duração maior, com convidados, experts na área. Todavia, minha proposta é fazer um podcast mais curto, assim, de poucos minutos, né,
10, 15, 20 minutos ao máximo, para todo mundo conseguir ouvir tudo, né? E todas as informações. Então sigam o podcast, vão lá no YouTube, se inscrevam no canal. Quem tiver alguma pergunta, de alguma curiosidade, alguma coisa da psiquiatria em si, pode deixar nos comentários, que na medida do possível, ao longo dos episódios, que estão programados para todos os sábados, eu vou respondendo essas questões. Então, muito obrigado por chegar até aqui, por apoiar esse podcast. E é muito importante a participação de vocês e o apoio. Muito obrigado, até mais, até a próxima semana.